Eu fui vice-campeão 2011, 2012, fui campeão 2013. 2013 já tinha minhas 2 filhas. Eu acho que, assim, se você falar para mim, Ricardo, hoje com 41 anos de idade, você andaria de Fórmula Indy, numa categoria extremamente perigosa, eu pensaria 2 vezes. Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tony Canaan. Olá, eu sou Djan Madruga. Eu sou Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Seja muito bem-vindo a mais uma semana de episódios do Endorfina em dobro. Para quem não se ligou ainda, desde o começo, quase do começo aí do confinamento, acho que umas 2, 3 semanas depois, eu fiz uma enquetezinha aí pelo Instagram, no Endorfina BR, e perguntei se você, ouvinte, teria interesse ou estaria disposto a estar recebendo 2 episódios por semana. Então, desde então, eu acatei aí a voz da grande maioria de estar soltando 2 episódios por semana numa tentativa de estar gerando mais conteúdo com uma diversidade maior de convidados, para que você também tenha mais escolha e possa se entreter, você possa se informar com uma conversa de qualidade durante esse tempo onde a gente está tendo que repensar, a gente está tendo que reavaliar muitas questões existenciais, muitas questões das nossas vidas em todos os sentidos. Então eu achei que poderia ser uma maneira legal de colaborar. Então estou começando essa semana, para quem está ouvindo no dia de hoje, né, numa segunda-feira, o terceiro e último episódio do especial. Aliás, fazer uma correção, eu não sei por que cargas d'água eu estava chamando de mini especial. Se todos os especiais que eu fiz até hoje tinham 3 ou 4 episódios, eu não sei porquê, mas enfim, então esse não é um mini especial, esse não foi um mini especial, esse é um especial, e esse é o terceiro episódio desse especial. Comecei com o Vitor Meira e depois Christian Fittipaldi na semana passada. E agora com o Ricardo Maurício, um cara que de fato não conhecia, ele me foi apresentado, se eu não me engano, pelo próprio Vitor Meira, quando eu tive a ideia de fazer esse especial com pilotos de corrida. Então o Ricardo Maurício, que mora aqui em São Paulo e que pedala nos mesmos locais que eu, mas eu não tinha tido contato com ele, foi um cara super solícito e aberto e resolveu bater esse papo muito legal, muito embora ele seja um cara recente no mundo do ciclismo. Ele é um cara aí com uma carreira muito legal no automobilismo, já são 30 anos ele na Stock Car, desde o comecinho, aliás, desde o começo no kart até a Stock Car, que é onde ele se consagrou e onde ele está fazendo aí a carreira dele, a maior parte da carreira dele. Então foi um bate-papo muito legal, ele que treina com o Igor Lagens, ele que foi apresentado ao ciclismo também pelo Igor Lagens, e a gente conversou, é óbvio, sobre o começo da carreira dele, sobre o incentivo do pai. Aliás, todo o corredor de qualquer fórmula, todo piloto de corrida tem sim, de fato, um grande incentivo do pai, até porque precisa começar quando é moleque e tal. Então o pai do Maurício foi um grande incentivador para ele. Falamos sobre longevidade na carreira dele, né? Ele tem uma visão bem legal e é um cara aí que você percebe que está, enfim, que leva super a sério a carreira, é de fato um atleta profissional no sentido mais literal da palavra. Falamos, é claro, da relação dele com a bicicleta, né? Como eu acabei de dizer, ele começou a pedalar faz pouco tempo, mas já está curtindo, está adorando, é um cara aí que enfim, que está aproveitando aí esse namorinho que ele está tendo aí com a bicicleta.
Falamos sobre tecnologia, falamos sobre performance e uma série de outros assuntos que eu vou deixar aqui para que você ouça e faça o seu próprio julgamento. Foi de fato um bate-papo muito legal. E para terminar aqui essa apresentação, fazer aqui uma menção ao episódio da semana passada, o tão esperado episódio com o Thiago Vinhal, que de fato teve aí um sucesso bem bacana, porque foi uma conversa muito interessante. Se você não ouviu, vai lá e ouça, ele deu de fato uma grande aula aí sobre marketing pessoal, marketing, por que não esportivo, sobre trajetória de carreira e sobre a técnica de vender sonhos, que é o que ele acredita que ele esteja fazendo, é o que ele acredita que seja o papel dele. Um cara muito simpático, um cara muito inteligente, um cara muito, muito bacana de se conversar. E isso se refletiu aí também, pelo que eu tenho percebido, na opinião de quem ouviu. Você que está ouvindo aqui, que não ouviu, então vai lá e ouça, porque você está, de fato, perdendo um episódio que ficou aí também para a história do Endorfina Podcast, com um grande triatleta brasileiro especializado e campeão aí de longas distâncias, o Thiago Vinhal, mineirinho que não é nada quieto. Eu brinquei disso na introdução, de fato o cara fala pra caramba e fala muito bem. Tem muito assunto, tem conteúdo para falar, não é à toa que ele é aí talvez o maior destaque do nosso triatlon nacional nas longas distâncias. Haja visto aí a repercussão e a participação, a abrangência que ele tem, principalmente nas redes sociais, principalmente com as marcas as quais ele representa, que por sinal ele faz muito bem. Então foi um bate-papo interessantíssimo. Vai lá, confere. Todos os outros episódios do Endorfina estão lá no site endorfinabr.com ou no seu agregador de podcasts preferido, seja ele qual for, o Endorfina tá lá. E se não tiver, você achou em um agregador de podcasts que é da sua preferência, mas o Endorfina não tá, me avisa, me manda um direct no Instagram, EndorfinaBR, né, a minha conta no Instagram, para que eu possa verificar o que aconteceu ou como é que eu faço para que eu esteja nesse agregador de podcast que você quer ouvir o Endorfina. E como sempre, eu peço que vocês me ajudem a divulgar o Endorfina, que vocês assinem, né, assinem, cliquem no botãozinho ali do seu agregador de podcast para que você receba automaticamente toda segunda e toda quinta-feira um episódio aí no seu smartphone. Porque aí você vai ser avisado, né, que esse episódio chegou. Você não precisa se preocupar em estar indo descobrir lá no Instagram e tal qual é o novo episódio, ou quais são os episódios que já passaram aqui pelo Endorfina. Automaticamente você tem na ponta dos dedos todo novo episódio, toda a série de episódios até hoje, 150 alguma coisinha. Mas vamos lá, eu quero agradecer antes de começar esse episódio aos patrocinadores, além dos apoiadores, né? Apoiadores são vocês que ouvem o Endorfina e repostam, são vocês que ouvem o Endorfina e colocam no grupo de WhatsApp, no grupo de mensagens, grupo de treino que vocês têm, que comentam nos seus treinos. Agora ninguém está treinando mais coletivamente, mas enfim, que vocês comentam com seus amigos, seus colegas, familiares. Você também é meu apoiador, ou você que resolveu apoiar financeiramente o Endorfina através da plataforma Apoia-se de financiamento coletivo. Você pode doar a partir de R$10 por mês para esse projeto e claro, você colabora ainda mais do que quem está ouvindo ou só repercutindo através aí das redes sociais. Então, muito obrigado a todos vocês e obrigado, claro, aos patrocinadores que vêm apoiando o Endorfina aí, muitos deles aí já de longa data, como é o caso da Bovem, que é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Conheça mais sobre a Bovem em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. Também é um oferecimento da Seven Sherpas, do meu amigo Christian Kittler. Vamos agora aqui para mais um depoimento de um cliente da Seven Sherpas e depois eu vou explicar aqui o que faz, o que se propõe a fazer o Christian Kittler através da agência dele, a Seven Sherpas. Meu nome é Roberto e eu fiz uma viagem incrível com o time Seven Sherpas durante um feriado em 2016. Eu fui sozinha e essa experiência superou todas as minhas expectativas. Eu fui para San Diego, eu fui nadar, pedalar e correr com eles. E foi a melhor experiência com viagens e esporte que eu já tive. Foi incrível pelo profissionalismo do time, a experiência deles nos esportes, a organização da viagem, logística, agenda, enfim, toda a parceria. Minha viagem foi incrível, pois neles eu encontrei uma oportunidade de receber um tratamento VIP, personalizado e praticando os esportes que eu mais gosto. Todo o nosso programa de 4 dias, que foi dentro do feriado, foi bem elaborado e planejado em conjunto com antecedência. Sempre tive a impressão que tudo foi feito com muito carinho e muita atenção, muito cuidado.
sozinho ou acompanhado para curtir ou treinar ou competir, sem dúvida, é algo que os amantes dos esportes deveriam experimentar. O grande diferencial do Seven Sherpas, na minha opinião, é a união de um time incrível, proporcionando essas experiências únicas em meio às mais belas paisagens. Eu mal posso esperar para repetir a experiência, dessa vez acompanhada da minha família. Olha lá. Bom, esse foi um resumão aí de um cliente, né, como vocês puderam perceber, bem satisfeito com a experiência que teve com o Christian, né, através da Seven Sherpas, que tem como um lema: explorar o mundo praticando esportes. Aliás, esse lema é um resumão aí, acho que caracteriza bem a essência da Seven Sherpas e a essência do próprio Christian Kittler, que foi um dos fundadores da plataforma Ativo.com, que hoje já está na mão de outra empresa, né, do Norte Marketing Esportivo, né, que organiza as grandes corridas aí do Brasil. Mas enfim, a Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, o Christian se mudou para lá, e é especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo, em viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Então, esse diferencial do Chris é muito bacana, porque você pode estar numa viagem curta a trabalho, você pode estar numa viagem com a sua família, né? Sei lá, vai para Disney, vai para fazer acampamento em Yosemite, você vai para, sei lá, Nova York, para Miami, sei lá, e aí você resolve, no meio dessa viagem, fazer uma tarde ou uma manhã de uma pedalada. Você entra em contato com o Christian, claro, com antecedência, e você marca, e ele vai montar aí uma estrutura para que você possa fazer uma pedalada, um treino, ou explorar algum local, seja uma tarde inteira, ou até com a sua família, se você quiser, né? Seja um programa mais light ou um programa mais hardcore, dependendo aí do nível de aptidão aí da sua família. Você se programa com o Chris com antecedência, ele vai deixar toda a infraestrutura pronta para que você explore o local onde você esteja, ou que você simplesmente faça um treino memorável para enriquecer sua viagem. Para saber mais, visite sevensherpas.com, que é o site do Christian, e o 7 é numeral, o número 7, e o @7sherpas, mesma coisa, o 7 é numeral, no Instagram, para que você conheça tudo que está rolando no mundo da Seven Sherpas. E para terminar, esse episódio é apoiado pelo Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentivem um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e mosqueteirosdoesporte.com.br. O site, para que você possa conhecer quais são os atletas que estão lá nessa plataforma e que estão precisando de um incentivo extra para que eles deslanchem de fato na carreira e eventualmente possam, quem sabe um dia, esse é o grande objetivo, se tornarem grandes atletas, campeões mundiais, campeões nacionais. Alguns deles já são, inclusive, campeões nacionais, campeões olímpicos, ou pelo menos atletas olímpicos ou medalhistas olímpicos. Então, é uma iniciativa muito legal do Marcelo de ter criado essa ideia, que na minha opinião é fantástica, de você patrocinar coletivamente, né, um grupo de pessoas, uma série de pessoas, pode, cada um doando aí a partir de R$25 por mês, vocês podem estar fazendo a diferença na carreira de um jovem talento. E quem sabe aí ser lembrados ou até mencionados por ele na hora de uma grande conquista. Isso com certeza vai dar uma grande satisfação, e já venho falando isso aqui em alguns episódios. Eu acho que agora é a hora, mais do que nunca, no meio dessa pandemia, e depois que a gente sair dela, né, seja lá quando for, a gente reavaliar nossos valores e prioridades, e a gente, como ex-atletas e atletas e pessoas interessadas no desenvolvimento do esporte, a gente de alguma maneira ter participações mais ativas, mais proativas, para que a gente colabore para que o nosso esporte seja cada vez mais forte, que ele cresça e que ele tenha sustentabilidade em todos os sentidos, e a gente possa de fato descobrir ou mostrar o verdadeiro potencial dos brasileiros no que diz respeito às suas aptidões esportivas através do esporte. Então, o Mosqueteiros do Esporte pode ser um grande começo aí para você nessa iniciativa, ou pelo menos uma grande colaboração sua, se você decidir incentivar um jovem talento do mundo do esporte, por enquanto triatlon e judô, mas em breve o Marcelo está estudando aí a possibilidade de estar ampliando para outras modalidades. Vai lá, mosqueteirosdoesporte.com
E agora vamos para o terceiro episódio desse especial, e é o último episódio, com pilotos de corrida com Ricardo Maurício. Recebo hoje mais um convidado apaixonado pela velocidade e que escolheu o ciclismo como esporte e lazer. Dono de uma carreira no automobilismo que já dura 30 anos, ele é uma unanimidade entre seus pares, principalmente pelas suas qualidades como ser humano. Ele foi tricampeão brasileiro de marcas, bicampeão da Stock Car e da Corrida do Milhão. Foi também campeão brasileiro da Fórmula Ford, campeão espanhol da Fórmula 3 e campeão da Copa Endurance Series. Com vocês, o talentoso piloto da equipe Eurofarma, o canhoto, pai das Marias Clara e Luísa, o paulista viciado em velocidade, Ricardo Maurício. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Michel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Cara, para começar aqui, eu te chamo de Ricardo ou de Maurício? Da melhor forma, do jeito que você quiser. Todo mundo faz essa pergunta. O meu apelido no automobilismo é Little, né? Porque eu sou pequeno, então a galera me chama de Little, mas a galera me chama de Ricardinho, de Ricardo, tanto faz. O que você achar melhor. Legal. Eu te perguntei, né, o teu nome completo, eu gosto de saber o nome das pessoas e até na hora de eu falar aqui ficou bizarro, porque são poucas as pessoas que têm só 2 nomes, e mais raras ainda as pessoas que têm 2 nomes e nenhum sobrenome, né? O meu é bem raro, bem difícil, diferente, né? Então, cara, e eu vou te falar, cara, eu conheci um cara, eu morei 10 anos em Fortaleza, e eu conheci um cara que ele bateu o teu recorde, cara. Ele chama, né? Raimundo Luciano Lucas. Eu nunca esqueci desse nome, cara. Ele tem 3 nomes e nenhum sobrenome. Você poderia chamar ele de Raimundo, de Luciano e de Lucas, que estava chamando a mesma pessoa. E eu já vou fazer aqui um aviso para as pessoas, se de repente, no meio da conversa, eu vou tentar te chamar de Ricardo, mas eu te chamar de Maurício, a gente está conversando com a mesma pessoa. Tá bom? Valeu. Cara, obrigado por ter topado e bater esse papo. Foi muito legal aí saber que a gente até já se esbarrou na ciclovia, embora a gente nunca se encontrou, e eu não acompanho assim automobilismo, e eu não sabia que tinha mais um piloto, além do Burt, do Pedro, do próprio Vitor e do Christian, que curtia ciclismo, como tem vários outros que eu sei que curtem, e estou me inteirando agora cada vez mais. Mas para começar o nosso bate-papo, uma curiosidade que me bateu a hora que eu estava aqui ligando o equipamento. Nessa época de quarentena, Ricardo, cara, tá todo mundo agora na onda do Zwift, né, que é o mais popular, mas tem vários outros recursos tecnológicos para simular a pedalada. E eu sei que existe simulador de pilotar avião, simulador de pilotar helicóptero e simulador de pilotar carro. Agora, tem algum simulador que seja Mega Master Blaster para quem pilota carro de corrida? Já é uma coisa que faz parte do treino de vocês? Ou você está completamente fora das pistas agora, né, por causa da quarentena, e quando você voltar vai ter que dar vai ter que ter um processo para aclimatar novamente com o carro, com as pistas e com tudo mais? Bom, para quem não entende muito do automobilismo, a gente tem sim simuladores muito bons. Hoje eu não tenho, eu tinha simulador há um tempo atrás, acabei me desfazendo, não sou muito fã de simulador desses videogames, sou um pouco ruim na hora que eu vou pilotar. Hoje em dia esses simuladores são, assim, em termos de gráficos, são muito bons, perfeitos. Eles passam um scanner nos autódromos, então todas as imperfeições, ondulações, tudo aquilo lá, as placas, inclinação de curva, tudo você consegue ver assim perfeita. Só que existem muitos tipos de simuladores. Se você pegar hoje um simulador de Fórmula 1, sei lá, deve custar mais de 5 milhões de dólares, mas hoje com 15, 20 mil reais, que não é barato, mas você consegue sim montar um simulador em casa que te ajuda muito. Eu acho assim, pro piloto, eu não acho muito real. Eu não me identifico com o simulador, ando muito mal no simulador, porque para mim não é um feedback real do que a gente tem na pista. Mas eu acho muito legal você ter um simulador às vezes para você treinar pistas que você não conhece. Isso que eu ia falar. Eu conheço muitas pistas, mas se por um acaso tiver uma pista que eu não conheço, que eu preciso fazer, que eu, sei lá, fechei para fazer uma corrida fora do país e preciso conhecer a pista, daí existem lugares hoje que você pode, até o próprio Zé Rubens Delia, ele tem um simulador lá na Pilotec,
que a molecada vai lá treinar, fazer preparação física e também acaba usando esse simulador. Então, se eu precisar um dia, eu alugo o espaço, alugo o tempo lá e vou aprender a pista. Mas eu não sou muito do simulador. Estão fazendo muitas corridas agora online, né, desde Fórmula 1, de turismo. Então, nessa pandemia aí, o pessoal está usando essa ferramenta também para dar um retorno de mídia para o seu patrocinador. E bem agora, nesse momento, eu estou sem um simulador para fazer esse tipo de corridas. Entendi. Mas em termos de praticar, para mim não agrega nada o simulador em termos de treino. Mas e você estava falando sobre voltar. O voltar acaba sendo muito natural para a gente. Eu estou há 30 anos no automobilismo, então conheço todas as curvas, conheço todas as pistas que eu faço campeonato. A gente usa muito a telemetria, que são gráficos onde te mostra diversas coisas, velocidade, giro, marcha, onde você freia, pressão de freio, pressão de acelerador. Tem muitos gráficos que você trabalha, né? O piloto consegue trabalhar e comparar com o seu companheiro de equipe. E a gente usa muito a GoPro, que a gente acaba tendo referências. Então, sempre que você vai para uma pista, poxa, deixa eu dar uma olhadinha na GoPro, naquela pista, sei lá, o que pneu usado, como que estava o carro, pneu zero, se estava os sintomas do carro estavam um pouco diferentes ou não. Então você acaba usando muito mais, acho que esse tipo de ferramenta para quando você vai retornar às pistas. Você acha que o fato de você ter essa carreira enorme, né, cara, pensar que você está há 30 anos fazendo enfim, a mesma coisa, né, cara? É muita coisa, né, cara? São 3 décadas aí. Quando você começou era até outra moeda, né? Pô. Acho que já passaram umas 2 moedas aí. Já. Você acha que isso que você acabou de dizer que enfim, que para você voltar vai ser natural, é um privilégio teu por conta, enfim, das suas próprias características pessoais, individuais, mas também dessa longevidade, e talvez muitas pessoas não, ou os corredores mais jovens e tal, talvez não tenham essa facilidade. Você acha que a partir de um certo nível, o piloto, enfim, é igual você voltar a dirigir depois de passar um tempão sem dirigir, pelo menos, né, eu tô entendendo, ou voltar a andar de bicicleta, vai, pra falar do que eu entendo. Você pode passar 1 ano sem andar, cara, mas acho que você vai subir numa bicicleta de novo, você vai pedalar, você vai ter que evoluir em algumas coisas, não tô nem falando de condicionamento físico, mas você vai ter que evoluir em algumas coisas de percepção. Mas é mais ou menos isso? Eu acho que a experiência conta muito, os anos de carreira, de velocidade, a sensação de velocidade, que a gente já está no nosso corpo aí, na nossa cabeça, e todo carro de corrida que você vai, um carro novo, que nem eu, esse ano eu corro também um campeonato que chama Campeonato Brasileiro de Endurance, e esse ano a gente está mudando o carro, eu ando de Porsche, com o Marcel Visconde, durante 3 anos a gente andou com o mesmo carro, e agora ele trocou o carro, então ele tem algumas modificações, mas você tem que se adaptar. Só que em 3, 4, 5 voltas, você acaba se adaptando muito rápido de um carro para o outro, entendeu? Então, acho que essa troca de circuitos, essa troca de equipamentos, né, de carros, que em várias categorias que eu já corri, teve anos que eu corri em 3 categorias diferentes. Tração dianteira, 2 trações traseira e 1 tração dianteira. Completamente diferente o estilo de guiar. Então, isso daí, acho que essa experiência de você pular de um carro para o outro, de velocidades diferentes, eu acho que isso daí acaba ficando um pouco mais na experiência. Lógico que os pilotos mais jovens têm menos bagagem de automobilismo e às vezes tem um pouco mais, demora um pouquinho mais para chegar à velocidade, mas eu acho que no nível da Stock Car, todo mundo senta ali, 3, 4 voltas, todo mundo já está na casa ali do tempo, e lógico que daí trabalhando para sempre ganhar aqueles décimos, centésimos de segundo. Legal. Cara, vamos falar aqui, passar um pouquinho aí pela tua carreira antes da gente falar da bike, que é o que nos une. Lógico. Cara, você vem de uma família que, enfim, você não é um Fittipaldi, você não é filho de um pai que foi piloto, você veio de uma família, pelo que eu entendi, completamente tipo a minha, não tem nada a ver com automobilismo, e de repente teu pai, seu Roberto, resolve te dar um curso de pilotagem, e cara, te abriu a porta
enfim, né, para o que você viria a se tornar e é uma coisa que nunca vai deixar de fazer parte de você. Da onde que veio essa percepção do teu pai, cara? Por que ele resolveu te dar um curso de piloto? Eu imagino que ele seja um cara aficionado por automobilismo, já era, né? Um cara aficionado, gostava? Nada, não. Ele gosta de carro, sim, mas ele não era um aficionado por automobilismo. Ele, na verdade, uma vez passou na Giovanni Gronchi e tinha um curso de pilotagem que é de um ex-piloto chama Keko Patti. Uhum. E, na verdade, eu fiz primeiro um curso de mini-bug. Sabe aqueles mini-bugzinhos? Fapinha, o Fapinha. Fapinha. Aí tinha lá uma pistinha, a gente fez, você podia, acho que, alugar lá, não lembro, na época tinha 10 anos de idade, e você podia alugar ou fazer um curso. E eu fiz eu e meu irmão, a gente fez esse curso com os nossos primos, um primo meu e uma prima, e dali a gente acabou fazendo, daí tinha um upgrade que seria o curso de kart. E daí meu pai acabou dando esse curso de kart para mim e para meu irmão. A gente acabou fazendo um campeonato desse próprio Keko Patti que chamava microkart. Era um kartzinho bem lento e bem de início. Eu fiz durante esse um ano, meu pai acabou colocando a gente lá porque a gente queria fazer. Depois de um ano, meu pai perguntou se era aquilo que realmente a gente gostaria de fazer, porque não é um esporte barato, né? Ele queria fazer algo legal, ter uma equipe boa, um kart bom, motor bom, bons preparadores para fazer direito. E daí meu irmão falou assim, não, eu quero fazer de vez em quando. Daí meu pai falou, não, de vez em quando não dá, porque não é uma bicicleta, não é uma coisa barata. Pedalar e depois não vou pedalar mais. E daí eu falei, não, eu gostei, é o que eu quero fazer, e enquanto der eu quero me dedicar ao máximo. Então, assim, minha vivência dos 10 anos, né, hoje em dia a molecada começa com 6 anos de idade, a criançada, mas com 10 anos eu não tinha infância na escola com meus amigos, finais de semana, brincar com os amigos, não. Eu tinha a escola, de tarde, normalmente terça, quarta, quinta eu ia para Interlagos treinar, às vezes eu almoçava... Uau, eu achei que fosse só final de semana. Não, naquela minha época antiga se treinava muito mais. Era caro, mas era um pouco mais menos custoso. Hoje em dia é muito caro hoje, qualquer treino que você vai fazer hoje de qualquer coisa de automobilismo é muito caro. Então era mais fácil você treinar naquela época. E eu treinava às vezes de terça e quarta, ou quarta e quinta, e nos finais de semana a gente ia correr. Se eu não estava correndo aqui em São Paulo, eu estava correndo ao redor de São Paulo, Campinas, Limeira, Jaú, Itu. Isso no kart, aquilo que a gente... Kart. Tá, não é o mini kart é brincadeira. E daí eu peguei gosto, comecei a ganhar corridas, a ganhar títulos, me dedicar cada vez mais e daí deslanchou. E nessa época, então, a partir dos 10 anos, quando você entrou para esse mundo totalmente desconhecido, você, enfim, não chegou a praticar nenhuma outra modalidade, nem na escola, você não jogava futebol, ou sei lá. Sou péssimo, qualquer tipo de bola, futebol, vôlei. Somos dois. Vôlei, basquete, pra mim, com a minha altura já não dá. Tênis, não dá. Eu sou o patinho feio no futebol, eu sou o último a ser escolhido. Quando eu arriscava jogar, eu também era assim. E bicicleta, que depois você viria a pedalar, né, não faz tanto tempo, mas assim, a bicicleta te acompanhou na época do BMX, sei lá? Tive já esse tipo de bicicleta, BMX e tudo mais, mas eu nunca fui assim um amante pelo ciclismo, assim, pelo pedal. E eu sempre fiz preparação física em academia e corria a pé. E daí, com a idade, o carro de corrida é um carro muito duro, né? A suspensão muito dura, o nosso banco é muito rígido. Se você for sentar no banco de carro de corrida, é duro. Você fala, como você consegue guiar num negócio desse? E daí minha coluna começou a sofrer um pouco com os impactos, né? Porque a gente pega muita zebra. E daí eu comecei a ter um pouco de dificuldade de correr a pé, de fazer preparação física. Porque eu estava correndo, quando eu corria mais moderado, ok. Quando tinha que fazer uns treinos de tiro, uns treinos um pouco mais fortes, no dia seguinte minha coluna já não aguentava, já começava a reclamar de dor. E daí eu comprei uma bicicleta e daí eu comecei a tentar pedalar. Lógico que no começo a gente não gosta muito, porque acaba tendo dores diferentes e tudo mais. Daí eu comecei a fazer treino com o Igor Lagens. Foi na verdade um amigo nosso em comum que me apresentou ele.
comecei a treinar com ele, fazer as planilhas, e daí fui evoluindo, melhorando e pegando gosto. E, poxa, hoje eu assisto, agora eu, assim, minha esposa chega pra mim e fala assim, meu, de novo vendo coisa de bicicleta no YouTube. Se acostume. Porque agora na pandemia, né? Então, às vezes, coitada da Flávia, meu, era o carro, a hora que ela viu uma oportunidade de falar, bom, agora vai dar uma despregada do carro, você agora colou no ciclismo. Daí eu fico olhando, fico vendo para aprender, para entender um pouco mais, e daí eu fico olhando aí alguns vídeos no YouTube, e foi uma segunda paixão, assim, depois do automobilismo, curto muito, já pedalei hoje cedo, e estamos pedalando, é algo assim novo, e me deu um condicionamento físico muito bom, né, porque as coisas de Stock Car, a gente tem 2 baterias de 40 minutos, cada uma delas. Então você corre uma bateria de 40 minutos, tem um intervalo de 20 minutos, que é feito pódio e tudo mais, inversão do grid, dos 10 primeiros colocados inverte o grid, o cara que ganha larga em 10º e tudo mais, e depois tem mais outra corrida de 40 minutos. O carro de corrida a gente está, né, largando com o carro inteiro, bonitinho, o carro começa a esquentar, então o pneu deteriora, os freios ficam deteriorados, o calor dentro do carro chega a quase 55 graus dentro do carro, então um forno dentro do Stock Car, de capacete, de macacão, e o desgaste físico também que a gente tem. Lógico que o Stock Car não você não precisa ter uma preparação física assim de super atleta, mas um condicionamento físico muito bom é necessário para o carro de corrida, principalmente o cardiovascular. Então assim, pedal é algo que você tem que fazer pelo menos 1h30, 2 horas para ser eficiente, né? E então a gente corre, né, 2 coisas de 40 minutos, então isso daí foi encaixando muito para mim também nas corridas, e assim, eu me sinto perfeito, assim, eu termino corridas, eu tô assim, com um preparo físico muito, muito bom, assim, satisfeito. Falta um pouco de perna ainda para aguentar com vocês, né? Mas em termos do cardiovascular, coração, tudo, me ajudou bastante, assim, porque eu vim de uma fase, né, que eu falei para você, estava lesionado, então eu não estava conseguindo me encaixar numa preparação física legal, então foi algo que uniu o útil ao agradável, e depois ainda veio um complemento que muito, não só pedalar, mas também acompanhar esse meio, e poxa, eu começo a olhar essas corridas, esses tours aí, você começa a acompanhar, é surreal o que esse pessoal treina, o preparo físico deles, assim, é inacreditável, como que eles chegam a essa condição física que eu nunca imaginei, na verdade, né? Comecei a acompanhar agora e surreal, muito legal. E, bom, fazendo uma conta rápida aqui, você está aí há mais ou menos 1 ano e meio, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, com o Igor. Então é o contato que você teve com a bicicleta, e você está com 41, quer dizer que você começou com 38 para 39. Agora, como é que você se manteve saudável até essa idade? Saudável no sentido dessa preparação física que você disse que, enfim, perto de um esporte de endurance, é claro que não dá para comparar, mas, cara, você precisa ter saúde para aguentar, né, uma corrida de 1 hora e pouco pilotando num carro duro, como você falou. Como é que você se mantinha até então em forma? É dieta, associado a alguns exercícios, estava indo lá na Pilotec, o quê? Na verdade, eu cheguei a treinar com o Zé Rubens Delia há muito tempo atrás, ele nem era, não era a Pilotec, né? Ele tinha lá um espaço dele que fazia preparação física para piloto e tudo mais. Passei com outras pessoas também, acabei treinando com outras pessoas, mas era musculação e corria a pé. O básico. O básico mesmo, não tinha nenhuma... E às vezes eu treinava de kart, para manter também um pouco o físico. E hoje eu já não treino mais de kart, porque é duro e acabo só... Ele começa a ficar velho, né? Um cara de novo, com 41 anos aqui, então a gente começa a sentir aqui o chassi. Então, tô bem na bicicleta, mas eu me mantinha fisicamente assim, mais na corrida a pé e na musculação. Dieta, faço, como bem, mas gosto também de abusar um pouquinho na comida, no churrasco, na massa e tudo mais. Mas eu sou muito leve, eu tenho 57 quilos, tenho 1,62 m. Então, eu me cuido bem, mas eu também aproveito.
Legal. O peso do piloto, ele é importante no caso da tua categoria ou tanto faz? A diferença acaba sendo nada, né, perto do peso total do conjunto? Na Stock Car é igual o peso, então eles pegam normalmente o piloto mais pesado da categoria e adicionam, então sei lá, pegam um Attila Abreu, que é um dos caras maiores da categoria, tudo deve pesar uns 90 e poucos quilos, eu vou ter que adicionar esse peso no meu carro, então eu tenho que colocar esse peso num lugar determinado que a categoria quer. Lógico que eu sempre consigo colocar aquele peso um pouco mais para baixo, que é melhor, claro. Mas não é algo gritante em cima de um carro que pesa 1.350 quilos. Então, eu tenho só esse benefício que eu consigo colocar ele um pouco mais para baixo. Um centro de gravidade mais baixo para essa massa de peso, tá? Cara, e aí é o que eu ia te perguntar, você acabou falando da idade. Desculpa te interromper. Outras categorias, como a do Vitor Meira, de Fórmula Indy, acho que NASCAR, tem outras categorias que não tem peso mínimo. Tem categorias de GT lá fora, que é o peso do carro, o peso mínimo. Então, eu teria sim uma grande vantagem. Não sei se você acompanhou a Fórmula Indy, mas tinha uma época que andava uma menina, aquela Danica Patrick. Sim, a Danica Patrick, tem um podcast, já ouvi, e recebeu inclusive o Tony Kanaan. E ela é pequena, e ela é leve, então ela tinha um benefício em cima do peso dela também nas corridas. Ela era uma excelente piloto, pode falar piloto agora, já mudou. Pode falar como? Antigamente era piloto. Agora é piloto. Não tinha feminino, agora pode. Tá. E daí ela tinha essa grande vantagem pelo peso. Vamos lá, te interrompi. Não, sem problemas. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso a respeito da sua idade, né? Você não fez 40 anos, não fez 35 anos, da noite para o dia. Como é que você sentiu a tua performance vezes, né, relacionado ao teu condicionamento físico, principalmente depois dos 30, né? Porque se você tem 30 anos de carreira, pedala desde os 10... É claro, dos 10 aos 20, delícia, só estava subindo. Aí dos 20 aos 30 ainda dá para subir bastante. Mas depois dos 30, eventualmente, começa a ter alguns declínios, enfim. Começa a aparecer uma lesãozinha aqui, uma dorzinha ali e tal. Como é que você avaliou, vamos dizer aí, os seus últimos 10 anos? Você não teve essa preocupação de falar assim, cara, eu tô ficando mais velho, eu vou continuar, né, pilotando, que aí também é uma coisa que eu quero abordar aqui no nosso bate-papo. Eu preciso começar a me preparar, principalmente porque, claro, os jovens vão chegando, você sabe disso, né? Você não tem mais o mesmo vigor que um garoto de 20, e, cara, o tempo passa para todo mundo, né? Como é que foi a tua evolução, digamos, nos últimos 10 anos e a tua relação com essa preocupação do teu condicionamento físico? Não, como você falou, a gente se preocupa porque... exatamente o que você falou, a gente não tem mais 25, 30 anos, o reflexo de um moleque de 25, 30 anos, mas a gente tem experiência, né, de corridas, de leitura de uma etapa, então o condicionamento físico é muito importante também dentro de um carro de corrida, quando você está 55 graus lá dentro, no calor respirando aquele ar quente, para você estar mais tranquilo e ter um raciocínio mais rápido do que você vai fazer, se você está tendo um desgaste de pneu na traseira ou na frente, no pit stop, qual pneu que você vai trocar, o quanto que você vai abastecer, começando a fazer cálculos na cabeça, tentando diminuir um pouco o ritmo para você ter uma durabilidade do seu equipamento maior. Então, a preparação física é essencial no automobilismo, nos preocupa sim, conforme a gente vai ganhando idade, só que a gente também tem que ter um bom acompanhamento, um treino, né, como se fosse, que nem o Igor me passa as planilhas, para a gente não se machucar, porque a gente começa a lesionar muito mais fácil. Então, é o que estava acontecendo comigo. Eu até meus 30, 35 anos, poxa, perfeito, estava tendo um excelente condicionamento físico. Só que daí você começa a deteriorar, começa a ter dor na coluna, aí tem dor no joelho, quando você conserta uma coisa, daí vai para outro lugar. Então, o ciclismo acabou me ajudando muito nisso, que você acaba lesionando muito menos. Lógico, eu já caí de bicicleta, uma vez, mas você tem mais chances de uma queda, mas aí é o que eu penso, eu tento treinar em subida, descida, eu não preciso ir rápido. Exato, eu gosto de velocidade, adoro descer rápido de bike, mas não é o que eu preciso treinar
plano e subida. Você tem que lembrar que você ainda é um atleta, você ainda é um piloto, né, um atleta piloto, e que a bicicleta tem que ser uma diversão, uma forma de ganhar condicionamento físico e se a bicicleta não te trouxer nenhum prejuízo, melhor, né, cara? Porque de Com fato, certeza. você tomar um tombo e, sei lá, fraturar uma mão, porra, pra você já não dá mais certo, né? Igual um médico, né? Tem um amigo meu que é médico, ele caiu aí, infelizmente, no ano passado, machucou a mão, teve que se afastar, porque o médico sem as mãos não opera, não trabalha, né? Faz nada. E você está sentindo aí agora, a cada ano que passa, assim, esse pezinho da idade, cara? Você está ficando um pouco mais... Eu senti um pouco chegando nos 40, senti um pouco, mas mais a parte física, né? A evolução demora um pouco mais, assim, que a recuperação do corpo, quando a gente faz um treino forte, demora um pouco mais para voltar essa recuperação. Mas de resto, não. O resto... termos de concentração, de foco, graças a Deus, continuo competitivo. Fui competitivo ano passado, fui terceiro no campeonato de Stock Car, mas briguei pelo título até a última prova. Então, me sinto competitivo, confiante, acho que isso que importa. E continuo trabalhando muito bem com a equipe, tentando me manter fisicamente sempre... num ponto, lógico, a gente sempre quer melhorar mais, a gente nunca está satisfeito, mas tem que ter aí um equilíbrio para eu também não me machucar, não começar a me lesionar, e daí quando eu chegar às competições, né, depois dessa pandemia, eu, sei lá, por algum motivo eu tô com o joelho dolorido ou alguma coisa assim. O que te fez, e aí eu imagino... Que não tenha sido só um objetivo ou um sonho. Mas, cara, bom, vamos organizar. Para começar, assim, o que te fez acreditar? Qual foi o momento, e eu gosto de fazer essa pergunta aqui para muitos convidados, que você poderia ser um cara que teria futuro, e eu já imagino que você sonhava com a Fórmula 1, né? Você pegou aí uma época de auge, né, do Ayrton Senna e tudo mais. Que é um exemplo, um ícone para todo mundo. Então, o que teve algum momento, ainda mais vindo de uma família completamente fora do métier, que você percebeu, ou que te disseram, ou que teu pai falou, putz, filho, agora eu vou aqui atrás de um amigo que tem uma empresa que vai patrocinar e, vamos agora seguir a carreira firme e forte, porque eu imagino que teu pai acabou se envolvendo bastante no começo, né, até porque você era menor de idade, e eu imagino que, enfim, tua mãe, teu irmão, todo mundo que está em volta de você acaba também de alguma maneira participando, porque, cara, é uma profissão lascada por causa do risco, né, cara? Então, assim, eu imagino o teu pai te dando o curso e tua mãe maluca, né, arrancando os cabelos, exatamente o Ricardo Maurício, meu filhinho e tal, para pilotar perigo, Meus pais sempre foram muito, assim, em tudo, não só para mim, para o meu irmão também, sempre apoiaram ao máximo, assim, é isso que você quer fazer? Beleza, eles sabem do risco, mas tudo tem risco, tudo tem certo risco. É que no teu trabalho o risco é mais eminente, né, por cair da bicicleta é uma coisa que é super comum, mas pro sujeito ter um acidente de bicicleta, que pelo menos a gente tem a impressão, né, cara, que pro cara se machucar feio... Eu acho que é mais perigoso do bicicleta do que carro de corrida. Ele é feito para impacto, tem né? Tem isso. Ele é feito, esses carros de Fórmula 1, eles colocam naqueles crash tests que eles fazem. Porra, você vê as aquela porradas, célula, né? É uma célula de sobrevivência. A gente no Stock Car também, o nosso banco dentro do carro, ele é todo de fibra de carbono, ele vem aqui de cima, tudo vem até o meio do joelho aqui. Então a gente está, teoricamente, o nosso banco é feito um banco, um molde... No anatômico, dentro de um banco de carbono que é uma célula de sobrevivência. Então, lógico, risco existem, mas assim, a gente está muito bem protegido, com macacão, com sapatilha, tudo anti-chama, capacete, tem o HANS e toda essa parte estrutural do chassi do carro para receber um impacto forte. A bicicleta... ela é perigosa porque você tem um capacete... Não tem mais nada. Tá aqui o capacete, né? A gente não, a gente tá com o capacete inteiro na cabeça. Então, às vezes, eu olho esses capacetes de bicicleta e falo, protege mesmo, porque eu tô acostumado a, ficar lacrado com o capacete, né? Então, eu acho que
sei lá, eu colocaria o automobilismo até um pouco mais seguro do que a bicicleta. Nessa ótica e de fato, assim, eu acho que estatisticamente o ciclismo mata muito mais do que o automobilismo. Aliás, acho que eu posso afirmar isso sem ter pesquisado, mas enfim, quando é que você percebeu, alguém te disse que falou, pô, esse menino tem jeito, vamos investir, vamos tentar levá-lo para a Fórmula 1, ou a Fórmula 1, enfim, nunca acabou sendo um caminho, embora pudesse ser um sonho. Como é que foi aí esse momento que te descobriram, ou que você se descobriu que você poderia seguir na profissão? Até porque como você começou muito cedo, né, cara, você passou por todas as fases. Você perdeu uma adolescência, depois teve fase de vestibular, exército, faculdade. Cara, vários momentos que você podia ter falado, puta, melhor eu seguir um caminho mais tradicional, né? Como é que foi? Na verdade, assim, o automobilismo, qualquer esporte, quando você tem, acho que, 3 níveis de pessoa ser muito boa, né? Você tem um mediano, e daí você tem o cara ruim. Então, assim, quando o cara é ruim, o cara já fala, vou desistir disso daqui que não é minha praça, vou mudar de... Quando você é mediano ou você é bom, quando você é bom você já fica lá, mas quando você é mediano, você fala, poxa, vamos tentar. Só que, assim, primeiro ano meu foi um ano positivo, foi um ano legal. Não ganhei corridas, mas vamos tentar mais um ano. Daí no segundo ano, poxa, os resultados começaram a vir um pouco melhor. Daí no terceiro ano já fui campeão paulista de kart, no quarto ano fui bicampeão paulista de kart. Daí os resultados começaram a aparecer, e assim, quando você está vencendo, você não quer parar. Entendi, claro. Tem condições de bancar e tudo mais, você não quer parar. E daí meu pai me ajudou muito na minha carreira, eu fiz kart, daí eu fui para a Fórmula Ford aqui no Brasil, daí depois eu fui para a Europa, fiquei 9 anos correndo na Europa, em Fórmula Chevrolet, Fórmula 3 e Fórmula 3000. Chegou um momento muito difícil da carreira que é muito caro, que não tinha mais condições, eu estava voltando para o Brasil, foi quando eu tive um convite da Red Bull. Eu corri durante quase 4 anos na Fórmula 3000 pela Red Bull. Ela nem tinha equipe de Fórmula 1 na época ainda, isso foi em 1999. Uau, legal. Ela nem tinha equipe de Fórmula 1. Então, assim, o Fórmula 3000 era o top do que eles tinham. Eles patrocinavam, sim, uma equipe, na época acho que era Sauber, na Fórmula 1. E daí eu fiz esses 3 anos e meio. Depois que eu cheguei... Mas a Fórmula 3000 aqui no Brasil? Não, tudo na Europa, 9 anos fora. Tá. A única coisa que eu fiz no Brasil de Fórmula foi Fórmula Ford, que foi para me adaptar, né? Quando sai do kart, você vai entrar num Fórmula, então é um carro carenado, com marcha e tudo mais. Então com 16 anos eu fiz Fórmula Ford no Brasil. Uhum. E daí, depois da 3000, eu não tinha nenhuma... Ou era Fórmula 1, ou era turismo, ou era outra categoria. Eu acabei voltando para o Brasil. Entendi. Porque eu não tinha condições de ir para a Fórmula 1. Acabei fazendo um teste de Fórmula Indy, onde o Vitor Meira corria. Só que a Red Bull tinha 2 carros em 2002. E em 2003 eles mudaram de chassi. E encareceu muito o running do carro durante a temporada. E eles ficaram só com um carro, em vez de 2. Uhum. E daí acabou que eles mantiveram, lógico, que o piloto atual que tinha experiência. Daí acabei voltando para o Brasil, tive uma oportunidade de correr de Stock Car. Fiz no início 4 etapas em 2004, daí eu fiquei a temporada inteira sem fazer, eu tive essas 4 corridas, primeira corrida já de estreia eu fui terceiro, foi muito bom, assim, minha estreia foi muito boa no Stock Car, daí grana, patrocínio, tudo fiquei de fora. No final do ano recebi o convite para substituir um piloto porque tinha se machucado, e daí depois de 2005 em diante... meio que na batalha aí, foram 2004, 2005, 2006, foram anos difíceis, categorias, equipes pequenas, sem orçamento, e daí tendo resultados bons em equipes pequenas, você acaba, né, seu nome acaba ficando no mercado. E daí eu tive a oportunidade de subir para uma equipe top, onde eu fui campeão, 2007 e 2008 eu fiz com essa equipe, 2008 eu fui campeão com eles, 2007 briguei pelo título, e daí em 2009 eu já entrei na equipe da Eurofarma e graças a Deus estou com eles até hoje, 12 anos juntos. Pois é, cara, outra coisa peculiar, acho que da tua carreira, né, além dessa longevidade, você está 12 anos na mesma equipe, né, felizmente a equipe
ainda tem um patrocinador grande que continua também acreditando e tendo condições, né? Sim. Mas você também teve que segurar o teu lugar nessa equipe por 12 anos, cara. Da onde é que você acha que vem essa parceria, esse resultado tão positivo para vocês dois, né? Para a marca, para a equipe e para você? Poxa, preciso perguntar para o meu patrão isso daí. Lógico que os resultados foram bons, alguns anos nem tão... Foi muito engraçado, porque eu entrei com eles em 2009, fomos competitivos, se eu não me engano fui terceiro no campeonato, 2010 lutei pelo título, 2011 e 12 eu fui vice-campeão por pouca coisa, 2013 fui campeão com eles, aí 2014, 15, 16 não foram anos tão bons, mas um desses anos... se você pegar, né, 2009, terceiro, 2010, fui quarto, 2000, daí vice-campeão 2 anos e campeão, então minha média era muito boa durante os 5 anos. Os 3 anos que a gente teve uma dificuldade, porque assim, teve algumas corridas que a gente estava bem, mas nosso carro quebrava, aqueles anos que tudo dá errado, e outras corridas o carro realmente não performou. Então sim, foi muito sim da parceria. Teve corrida do milhão em Goiânia que eu tava ganhando a corrida e faltando 5 voltas quebrou meu motor, coisa que nunca aconteceu na minha vida, quebrar um motor em corrida, assim, só kart sim, mas em automobilismo, em fórmula ou turismo, nunca quebrou um motor na minha vida comigo, assim. Faltava 5 voltas, quebrou um motor. Então assim, fases boas que não tiveram resultados e algumas fases ruins, que eu não estava performando, o carro não estava legal, e assim, muito parceiro. A Aerofarma é um patrocinador incrível, acho que é o melhor patrocinador que eu já tive, espero me aposentar com eles, já é um trabalho, né, o Aerofarma contrata os pilotos, contrato anual, então a gente não tem nenhum contrato assim, de 2, 3 anos fixos, então entendi. Você tem que ser trabalhado, conquistado a cada temporada para que você renove. Então, assim, graças a Deus, o trabalho foi bacana até hoje, espero continuar assim, e são pessoas incríveis, assim, para trabalhar. Legal. E aí também fazendo aqui agora uma conta rápida, você está há 12 anos com a Aerofarma e você está, enfim, conseguindo dar o retorno que eles querem, e você está conseguindo aí se manter na categoria e ganhou aí várias provas e tal. Cara, só que nesse meio tempo, né, há 9 anos, chegou a tua primeira filha, né? E como é que isso muda, cara, na vida de um piloto? Porque não sei se se você já viu nas tuas pesquisas, ou se num treino o Igor por acaso te falou, mas assim, existe uma sabedoria popular no meio do pelotão, que a hora que o cara é pai, o cara muda de nível para baixo. Né, em termos de risco, seja num sprint, seja numa descida, o cara, né, ele tem alguma coisa a perder. E na vida normalmente é assim mesmo, né? Não importa a modalidade, não importa. Você quando é solteiro, você não tem ninguém, né? Você só depende de você mesmo e talvez algumas pessoas que você vai eventualmente deixar que vão sentir. Mas muda completamente quando você se casa, agora muda completamente ainda de novo quando você tem filhos, né? Como é que foi essa passagem para você, de você estar no auge da tua carreira, com um super patrocinador, e de repente nasce a Maria Clara, né? Maria Clara primeiro, 9 anos. E depois, logo em seguida, 2 anos depois, a Maria Luísa. Como é que você passou por essa fase? E eu imagino também, né, que deve ter havido, não sei, minimamente algum tipo de conversa a esse respeito, seja com o teu pai ou com a própria Flávia, né? Não houve? Na verdade, a Maria Clara nasceu em 2010. Isso. 2010 disputei título. 2010 eu ganhei a corrida do milhão, 3 dias depois ela nasceu. Uau, que legal, cara. Ganhei a corrida dia 5 de setembro de 2010, a minha primeira corrida do milhão. E daí ela nasceu no dia 8 do 9 do 10. O pessoal brinca, né, no automobilismo, que quando você é pai, você fica 2 décimos mais lento, né? Tem porque isso também. Tem essa brincadeira. Mas, cara, eu fui vice-campeão 2011, 2012, fui campeão 2013. 2013 já tinha minhas 2 filhas. Eu acho que, assim, se você falar para mim, Ricardo, hoje com 41 anos de idade, você andaria de Fórmula Indy, numa categoria extremamente perigosa? Eu
pensaria 2 vezes. Mas uma categoria como a Stock Car, é o que eu faço, é a minha profissão, é o que eu amo fazer, e eu estando competitivo, ganhando corridas, eu não vejo muito disso, né? Talvez um ciclista descer, né, com um capacitinho aqui no pelo, né, no corpo, sei lá, 100 por hora, tendo que tirar os centésimos de segundo na descida também. Talvez sim, talvez seja algo um pouco mais expressivo. Mas, sei lá, eu nunca pensei muito nisso e nunca deixei isso me abalar. Mas eu acho que conforme você vai ficando mais velho, você também acho que vai tendo um pouco mais amor à vida, vai. E também tem isso, também tem, é justo, porque você vai deixar, moleque, você tem mais coisa para perder, enfim, não são só os filhos, né, mas tudo que você está construindo, né? Você já construiu, e eu acho que a experiência, quando você é mais jovem, você precisa mostrar o seu talento, você precisa mostrar resultados, você precisa ganhar corrida, você acaba, às vezes, arriscando mais, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes você vai pro muro, às vezes você acaba sendo um pouco mais, né, guiando com a cabeça, né? Por isso que a gente fala que, às vezes, pilotos experientes, às vezes você não tem um carro vencedor em um ano, mas você consegue, às vezes, lutar pelo título porque você sabe equilibrar, sabe entender a condição do seu carro, você não detona o seu carro no começo de uma corrida, porque você sabe que você tem 2 coisas para fazer com aquele carro, com aquele jogo de pneu. Então, acho que é um pouco de tudo isso daí, acho que é mais maturidade e experiência que você vai ganhando ao longo do tempo. Quanto tempo que você acha que dá para você se sustentar ainda mais como piloto? Existe uma média? Você já está acima da média? Bom, o Ingo Hoffmann, que foi 12 vezes campeão na categoria, na Stock Car, ele se aposentou em 2000, se eu não estou errado aqui, mas eu tenho quase certeza, ele se aposentou em 2008, quando eu ganhei meu primeiro título, e ele teve uma corrida nesse ano de 2008, ele estava com 54 anos de idade. Uau. Ele fez pole position numa das primeiras corridas do ano, e ele foi 3º no pódio nessa corrida de despedida dele, com 54 anos de idade. Assim, um pouco, acho que eu nem sei se eu consigo chegar com 54 anos de idade competitivo como ele, eu espero que sim, mas a média, você vê pilotos chegando na Stock Car, sendo competitivo, ganhando corrida, poxa, você pega o Rubinho ganhando corrida com 47, 48 anos de idade, pelo menos 2, 3, 4, 5 anos, ele deve chegar aí beirando o Ingo Hoffmann, mas acredito pelo menos até uns 50 anos, eu acredito que dá para chegar, você tendo um bom preparo físico, você tendo um bom acompanhamento, dá para chegar competitivo. Você tem, aí desculpa também a minha falta de conhecimento, mas no caso do automobilismo, não existe uma figura de um treinador do piloto, não um treinador físico, alguém, é o diretor provavelmente da equipe, é o cara que fica ali no rádio te acompanhando e tudo mais junto com todo o resto da equipe. Existe, no caso da carreira de piloto, uma conversa no sentido, tipo, cara, como é que vai ser a tua temporada, o que a gente vai planejar fazer para os próximos 2 anos, ou não, justamente pelo fato de que talvez no ano que vem você não esteja nessa mesma equipe, talvez há 2 anos você também não esteja, ou quando você muda de equipe você também leva eventualmente essa pessoa, existe alguma parceria no sentido dessa figura do diretor da equipe, ou não tem nada a ver? Não, na verdade, a minha equipe, na verdade, a Eurofarma, ela contrata o piloto e a Eurofarma contrata uma equipe. Ah, tá. Então a equipe que eu corro é do Rosinei Campos, que o apelido dele chama RC. RC Competições. Ele é a pessoa mais antiga no automobilismo na Stock Car. Ele está desde a primeira corrida em 1979. Nossa! Tem muita história para contar no automobilismo. E ele que é o dono da equipe e ele que é o engenheiro dos 2 carros da Eurofarma. Os contratos, como eu te disse, são anuais, então o planejamento é feito em cima daquele ano. Do ano. Tem coisas que a gente não consegue fazer um planejamento com muita antecedência, porque às vezes o regulamento sai um pouco tardio, então às vezes o regulamento sai 15, 20 dias antes de começar a temporada em modificações. Às vezes no ano seguinte não vai ter mais troca de pneus, ou não vai ter mais abastecimento. Entendi. Então assim, tudo isso influencia muito, né? Você pega
o ano passado, que eu estava até te explicando sobre as duas corridas, o ano passado você tinha uma classificação, faz conta que eu largo você tem a pontuação do campeonato, que você tem que pegar as duas pontuações. Então o que é o importante? É você fazer a média das duas. Às vezes não vale a pena você só ganhar a primeira e você não abastecer nada e não terminar a segunda corrida, ou terminar muito para trás e sem pontuar. Então o que é importante é sempre você somar o máximo de pontos possíveis nas duas provas para você chegar competitivo até a última etapa. Então às vezes você está lá, sei lá, largando em segundo, terceiro, poxa, tem que tentar ganhar a corrida, ou tem que tentar chegar ali abastecendo pouco, mas sabendo que na segunda corrida eu vou precisar abastecer mais, porque você tem que abastecer o carro nas duas corridas. Então assim, eles colocam lá, eles fazem uma conta que você tem que abastecer mais ou menos 40 litros nas duas corridas, só que 3 litros de combustível desce a cada 1 segundo. Então você tem aí 33 segundos, você tem 13 segundos mais ou menos de perda de tempo nos boxes abastecendo. Quais? Isso daí é tudo, é isso que eu te falei, preparação física, você tendo um bom raciocínio, você tendo uma boa experiência, às vezes seu carro não está performando tão bem, você em vez de trocar um pneu, você quer trocar 2 pneus, então daí você perde mais tempo trocando pneu. Então tudo isso daí é o regulamento que a gente vai às vezes aprendendo ano a ano. Do ano passado para os outros anos, os regulamentos foram muito parecidos. Esse ano também deve ser muito parecido com o regulamento. Então a gente já tem aí um bom histórico que a gente consegue sentar e falar, bom, nas corridas tais foram assim, a gente precisa tentar evoluir nisso, naquilo. Mas pode ser que esse ano, com essa pandemia, a gente tenha menos jogos de pneus para trocar durante as corridas, talvez não tenha abastecimento durante as provas. Então vai mudar o regulamento. Se mudar o regulamento, começa meio que tudo do zero. Entendi. É um pouco, a gente não consegue fazer aquele planejamento da temporada, da Stock Car, se a gente ainda não tem o regulamento na mão. E isso, claro, vale para todo piloto, então faz parte do jogo, vai se dar melhor o piloto também que tiver mais esse jogo de cintura de poder se adaptar às regras, né? Agora, por que eu fiz essa pergunta? Que eu queria saber o seguinte, como é que você planeja a tua carreira? É uma coisa que você conversa com teu pai, sei lá, teu empresário, e vocês planejam a tua carreira na tua vontade, mas não é baseado, então, num planejamento com o diretor da equipe, com o engenheiro da equipe, no caso, o Rosinei Campos. O que você está planejando aí pro futuro e como é que você se mantém motivado, cara, depois de 30 anos pilotando, tudo bem, várias categorias, passou pela Europa, cara, é uma vida que quem ouve aqui, cara, parece que é uma delícia, né, cara? Só tem coisa boa. Enfim. Não ninguém vê, né? Mas como é que você planeja a sua carreira? Como é que você se enxerga daqui a 3, 5 anos? Você quer continuar ganhando a corrida do milhão? Claro, você quer mais títulos na Stock Car? Tem alguma outra prova ou você pretende mudar de categoria? Sei lá para qual? Quer ir para esportes e Fórmula? Não sei como é que chama aí. Se vai ter alguma categoria do automobilismo nacional voltada para os carros elétricos? Como é que você planeja e vislumbra o teu futuro? Bom, eu gostaria, né, de me manter na Stock Car, eu gostaria de continuar na Stock Car pelo menos até o fim da minha carreira, me aposentar na categoria na Stock Car. Lógico que você está falando, sendo competitivo, ganhando corridas, o que me motiva é a paixão pelo automobilismo, pela velocidade, pelo que eu amo fazer, que é o que eu sei fazer, mas é o que eu amo, então isso cada vez mais me motiva, minha família, tendo um patrocinador que confia no meu trabalho, tendo uma equipe que confia no meu trabalho, e eu confio muito no trabalho de todos eles, de todos os integrantes da nossa equipe. É isso, acho que você sendo competitivo, você estando bem no automobilismo, no esporte que você faz, eu acabo me motivando dessa forma. Lógico que altos e baixos acontecem, mas a gente tem que ter um psicológico muito forte, entender que esse tipo de fases acontecem. Isso é importantíssimo, né? Aceitar. O automobilismo é um esporte que você perde mais do que ganha, né? Eu acho que vários outros esportes, mas não é que você vai jogar vôlei e tem 2 times, um ganha e o outro perde, não. O automobilismo você tem, toda corrida você tem 30 carros que só um que vai ganhar. Exato. Então é um esporte que a gente vem aí, eu tô há 30 anos correndo, então eu já sei lidar mais com frustrações também, com as adversidades, com as dificuldades, coisa que a gente tem que ainda se fortalecer mais ainda para a gente continuar competitivo e voltar forte quando a gente tiver aquela maré de sorte, as coisas acontecendo bem aí.
mas minha projeção é continuar, me aposentar na Stock Car, se Deus quiser, lá beirando os 50 anos de idade, vamos ver o que dá. Categorias novas, categorias, aqueles electric, né, os carros elétricos, tá tudo muito novo, começando, não tem nada ainda para vir para o Brasil, tem o Campeonato Mundial da Jaguar, em termos de turismo, aí tem a Fórmula E. A Fórmula E é muito difícil de entrar também, porque a maioria são ex-pilotos de Fórmula 1 e pilotos mais jovens. Gosto muito, corro com o brasileiro de Endurance, gosto muito de corridas longas, corridas de 3, 4, 5, 6 horas, então é algo que eu me identifico, eu gosto desse tipo de competição. Eu já fiz 24 horas em Barcelona, já fiz 24 horas em Daytona, gostaria de fazer mais corridas desse tipo fora do país, mas difícil também, às vezes calendário, não é fácil você arrumar um assento para fazer uma corrida dessa. Normalmente sempre vem um piloto com patrocínio pagando, mas gosto bastante, gosto desses tipos de corrida. É isso, me manter no Stock Car competitivo e fazer um campeonato de endurance que eu estou fazendo no Brasil, que são corridas longas que eu gosto, e algumas pontuais fora do país, corridas mais longas de 12 horas de duração para frente. Lógico que você divide carro normalmente com 3 ou 4 pilotos. Legal. Você já deu uma passada recentemente, bom, agora não porque a gente está no confinamento, né, mas lá na Giovanni Gronchi para se informar sobre um curso para Maria Luísa, cara, do ano que vem, quando ela fizer 10 anos, não, lá com o Keco Patti. Pô, infelizmente esse curso não tem mais, esse cursinho de kart aí. A minha filha mais velha, Maria Clara, eu levava ela fez o curso com um grande amigo falecido, Tuca Rocha, faleceu o ano passado, naquele acidente aéreo. Ele tinha uma escola de pilotagem, era nosso companheiro de equipe em 2018, ele não tinha o mesmo patrocinador, mas ele estava na nossa equipe co-irmã, lá da RC Competições, e ele foi professor das meninas aqui, das minhas filhas, do filho do meu companheiro de equipe também, do Serrinha. E daí a minha mais velha adora carro de corrida, adora kart. Quando a gente vai andar de kart, elas ficaram um pouco sentidas pelo falecimento do Tuca, né? Elas não entendem muito isso. Nunca tive, elas nunca, na minha família nunca ninguém faleceu enquanto elas estão nessa fase de crianças que entendem um pouco mais. Então foi um baque. Eu ia viajar ano passado de avião comercial. Ela, não, mas você vai de avião, papai? Então elas ficaram um pouco com medo. Gostavam muito do Tuca e fizeram esse cursinho com ele. A mais nova tem um pouquinho mais de medo, mas a mais velha, ela é mais assim, mais solta pro kart. Então sempre pedia para dar umas voltas de kart, e faz tempo que eu não levo ela para andar de kart, mas eu só levo em kart indoor. Eu não incentivo muito, porque é um esporte caro, não é fácil, né? Acho que para qualquer esportista sabe como é difícil se manter aí vivo e competitivo, principalmente no automobilismo, que você precisa financeiramente de ter uma grande ajuda, porque senão você não consegue evoluir. Então, para não frustrar elas, eu acabei não colocando em nada muito profissional. Então, vai brincar de vez em quando, a gente vai num kart indoor. Lá no Speed, lá a gente tem os karts pequenininhos para criança. Na Granja Viana também tem, que é um amigo nosso do Felipe Giafone. Então, eu acabo incentivando elas ao esporte, sim, bicicleta, mas é isso. Automobilismo só brincadeira. Se elas quiserem, então, a Maria Clara quiser enveredar aí pro automobilismo, você não vai incentivá-la? Elas nunca se impediram, nossa, eu quero ser piloto. Não, nunca fizeram um pedido desse, não passou de um kart indoor. Eu nunca coloquei elas num kart, porque você tem o kart pequenininho para criança, o indoor, e você tem o profissional pequenininho também para a criançada começar. Eu nunca coloquei ela num profissional para ver o que vai dar. Mesmo porque ela está com 9, quase 10 anos de idade, molecada hoje começa com 5, 6 anos de idade, você falou, molecada hoje em dia, com 6 anos de idade, a molecada tá andando de kart, você começa a olhar a molecada, você fala, é surreal que então, os pequenininhos aceleram. E é isso. Se quiser ir brincar, a gente leva, mas enquanto eu conseguir segurar em colocar um kart mais profissional, eu vou segurar. Legal. Agora, vamos lá. Falar um pouco aí da bicicleta. Você é um cara que
que já está pilotando bem a bicicleta, para você é meio que uma coisa, sei lá, comum? Você tem alguma similaridade entre a bike e ser um piloto profissional? Eu acho que a velocidade, estou acostumado, manuseio de marcha, de câmbio, então antecipar a hora que você está chegando uma subida, uma descida, eu acabo indo bem. No começo comecei a abusar um pouco nas descidas até a primeira queda, e daí assusta um pouco. Daí eu assustei, foi lá em Romeiros, foi ali naquela descida da CESP, e dei uma ralada boa ali, aquela curvinha que começa a fechar, e que você começa a abusar, começa a descer cor, começa a, né, querer ganhar tempo na descida também. E daí eu comecei a mexer um pouquinho a chavinha da minha cabeça, que aquilo não era o importante, e sim o meu condicionamento físico, treinar no plano, treinar na subida. Mas daí eu fui aprendendo com o pessoal do Igor, tem o Lipeco, tem outros professores, o Renatão, e sei lá, fomos pedalando, fomos aprendendo técnicas de pedalada, tudo isso eu fui aprendendo com o pessoal que eu tenho assessoria. Agora, se eu pedalo bem hoje, não sei, teria que alguém ir lá e me analisar e dar uma olhada, né? Tenho só 1 ano e meio de pedal, mas eu acho que eu tenho, assim, o que mais falta para mim na bike é força, assim. Eu acho que eu tenho uma força boa, mas eu sinto que o pedal, a gente está falando sobre idade, às vezes minha recuperação não é ideal quando eu faço um treino muito forte de um dia para o outro. Meu coração é baixo, eu tenho um bom condicionamento físico. Eu acho que meu condicionamento físico é melhor em termos de batimento do que desempenho. O desempenho, a força da perna, que realmente eu precisaria evoluir, mas também sem machucar, né? Então, para não ter uma dor no joelho aqui, uma dor ali, então eu sempre tento seguir o que o patrão está mandando ali nas planilhas. Legal. Você falou da velocidade, e é claro, a velocidade em cima de uma bicicleta, a percepção da velocidade em cima de uma bicicleta é completamente diferente da percepção dentro de um carro, né? É muito mais próxima a percepção em cima de uma moto, por razões óbvias, do que dentro de um carro. Mas você tem essa noção, esse feeling de que você está muito mais lento na bicicleta, ou para você é emocionante essa falta da velocidade pura, né, de quilômetros por hora, a diferença de uma bicicleta para um carro, não te dá um pouco dessa frustraçãozinha, tipo assim, podia ser mais rápido para dar mais adrenalina e tudo mais? As descidas são boas, né? As descidas você consegue ganhar uma boa velocidade. Lógico que no plano é um pouco diferente, em termos de velocidade, a gente não consegue imprimir uma velocidade muito alta. Eu acho um pouco lento bicicleta pela relação de velocidade que eu tô na pista, mas é o que eu tenho prazer de fazer, vento na cara. Eu gosto bastante de pegar umas boas subidas e fazer força e melhorar sempre as minhas metas. Então acho que a gente acaba se motivando não só pela velocidade, mas também acho que pelo conjunto do que é o esporte, a bike. Você já pedalou em Interlagos, por acaso? Eu fiz as 3 horas ano passado na chuva, morrendo de medo de cair. Brincadeira. Você fazia ideia de que Interlagos era tão difícil para pedalar? Era uma pista com tanta subida? Eu sabia que tinha subida, mas não sabia que tinha tanta subida não, porque quando você acelera é mais rápido, mais fácil para você chegar naquele ponto. É algo inacreditável. Quando você está num carro de corrida, a percepção de inclinação, de curva, ou de subidas, assim, você quase não sente esses ângulos, né, que a gente sente na bicicleta. Uma coisa que foi assim, engraçado para mim, foi diferente em Interlagos, quando a gente ia para a reta oposta na chuva, que no ano passado, né, as 3 horas foram ali, né, na chuva, cara, a quantidade a chuva, né, levanta o óleo, né, o óleo acumulado, que tá na pista. Acumulado ali. Meu olho ardeu ali naquela chuva, ali naquela prova, porque começa a espirrar
a água das outras bicicletas, e, poxa, o que tive mais, lógico, tive dificuldade também com as subidas, mas o que mais me irritou um pouco de ter andado na chuva ali, foi essa quantidade de sujeira, de óleo que vinha pro olho e ardia demais, e me incomodava um pouco. Chuva, eu gosto de pedalar, de boa, não vou fazer curva rápido, não vou me arriscar. Agora, frio na bicicleta, meu amigo, eu sou magro, sofro demais. Eu prefiro 55 graus dentro de carro de corrida do que ficar a 5 graus pedalando no vento gelado. É o que eu mais sofro na bicicleta, nem é tanta força, mas é o frio. Quando pega o inverno, me detona. Você participou do Letap, né? Foi o quê? 2018 ou 2019? O Letap lá em Campos? 2019, ano passado. Foi ano passado, a primeira vez que eu fiz. Então, como é que foi, cara, a experiência? É uma prova dificílima, né? Uma prova super bem organizada, uma prova bacana pro cara estrear. Mas como é que foi a tua sensação, assim? Foi uma coisa que você, de repente, não achou que você seria capaz de terminar? Ou foi uma coisa que você já foi treinado num nível que você falou, cara, eu quero só, enfim, eu já sei que eu vou terminar, eu quero só terminar um pouquinho melhor para ver como é que eu me saio, entre os alunos do Igor, entre as outras pessoas. Eu na verdade, eu fui para lá para realmente terminar. Lógico que você sempre quer fazer o melhor tempo, mas o legal, assim, do Igor, né, da assessoria dele, é que a gente fez um simulado no mesmo trajeto, super bom. 2 meses antes. Então, treinamos em Campos antes, para entender o que realmente a gente ia pegar pela frente. Para mim não foi nada assim desavisado, poxa, vai ser assim assado, porque não adianta nada o Igor chegar para mim e falar assim, são 107, 110 quilômetros, vai ter no quilômetro tal tanto de inclinação, que eu não tenho experiência, eu não sei o que naquela época, eu não sabia o que ia, eu nunca tinha pego o machadinho, né, que acho que era 18% de inclinação, eu nunca tinha pego 18% de inclinação, não tinha nem ideia o que ia ser aquilo. Primeiro, que eu não ia mal saber, porque eu ia estar cansado, onde que ia ser cada quilometragem, cada subida, cada descida. Então, assim, acho que foi muito importante o que ele fez. Ele levou todo mundo para lá, fizemos um simulado sem querer fazer força nenhuma. Lógico que os mais experientes fizeram força, mas era mais para você se familiarizar com o lugar, o que você ia ter pela frente. O meu intuito era realmente fazer uma prova boa para terminar. Eu fiz com um amigo que treina ainda com a gente lá, chama Reinaldo, e com o Renatão, que também é um professor do Igor, que eu faço preparação física com o Renatão. Então foi muito bom que eu tive esse professor, que é o Renato, para ir auxiliando tudo que vinha pela frente, né, acho que foi assim, um feedback muito legal que ele me deu sobre a prova. Mas o mais interessante é que, lógico, a primeira prova desse tipo, assim, eu já tinha feito Interlagos, tudo, mas o Letap me deixou muito ansioso, assim, então começa tudo a dar errado, né? Preocupações de pelotão tiver vindo contra, te pegar, te machucar, tem corrida de Stock Car depois e tudo mais. Então, a minha grande preocupação era não me machucar, não ter nenhuma queda e tudo mais. Minha esposa fala, é inacreditável que você chega num final de semana de corrida, você coloca a cabeça no travesseiro, não dá 3 segundos, você tá dormindo. Porque é muito natural para mim. Claro, o Letap, eu mal consegui dormir de ansiedade, de preocupação, tava meio a mil, ligadão. Eu acho que dormi 3, 4 horas durante a noite inteira, preocupado com tudo que ia acontecer. Cheguei para alinhar, vamos lá, ligar o Garmin, deixar o potencímetro funcionando e tudo mais. Poxa, deixei tudo prontinho lá, um pouquinho antes da largada, eu não conferi o potencímetro. E daí tava na hora da largada, batimento, olhava parada, olhava o batimento, 90 batimentos. 90, 92, 93, super ansioso, super nervoso. Larguei, poxa, até foi bom, eu acho que eu não fui pela potência. Eu me conheço pelo coração também, né? Quando eu vou treinar, eu sei qual que é o meu limite ali, o que eu consigo sustentar. Então eu fui pelo coração e acho que me dei bem. Eu fui primeiro Letap, acho que foram 990 e poucos homens, eu fui 317. Excelente. É um percurso enjoado, né, cara? Um percurso difícil, né? Uma prova... Mas acho que em 4 horas e 7, né? E você já tá inscrito para esse ano? Vai dar para correr esse ano? Se tiver a prova, né? Ou coincide com alguma prova do teu campeonato e tal? Até
pelo calendário que eu tenho da Stock Car hoje, não coincide. É a única prova. Poxa, eu tinha marcado para fazer o L'Etape France, depois marcaram uma corrida em cima, estava com passagem comprada. Que mais? Várias provas, eu queria tentar fazer uma prova fora do país, eu não consegui fazer. E o L'Etape Brasil era o único que eu tinha data disponível, e sim, estou marcado para ir, quero fazer, estou com parceria com o pessoal do L'Etape aí para divulgação e tudo mais, então... que legal! A participação do ano passado foi super legal, então a gente vai trabalhar junto aí para que dê certo aí, mais uma participação minha em setembro. Legal. Você falou do teu Power Meter, mas você não concluiu, mas deu para entender que o Power Meter não funcionou, né? Deu algum pau, não estava carregado e tal. Você, por conta de toda a tecnologia que você está acostumado no automobilismo, você também é desses caras que tem todos os acessórios possíveis, imagináveis na tua bicicleta para que você, enfim, você curte esse tipo de dados, análises, você senta com o Igor para analisar e tudo mais, o Training Peaks e tal? Eu gosto bastante. Eu pago anual, Training Peaks, recebo as planilhas ali e tento seguir sempre a risca. Às vezes a perna não aguenta, mas eu gosto bastante. Eu gosto de analisar bem meu condicionamento físico, coração, né, ficar dando lap para você quando você faz os trechos mais fortes, analisar um pouco o seu condicionamento físico, a sua força e tudo mais. Então eu gosto bastante de mexer e fuçar nessa parte aí tecnológica. Legal. Eu conversei isso daqui acho que com o Christian e com o Vitor. O automobilismo, cara, é sinônimo de tecnologia, né? E a bicicleta, dentro dos esportes, vamos dizer, não a motor, eu acho que talvez seja o esporte que mais tecnologia tem empregado, seja da manipulação do carbono, peças de carbono, né? Agora, nos anos mais recentes, os câmbios eletrônicos dominaram aí o mercado e tudo mais, sem falar nas suspensões de mountain bike cada vez mais inteligentes e tudo mais, aumentando a quantidade de marchas e tudo mais. O que você vê de similaridade, cara, além do uso da tecnologia, entre o ciclismo e o automobilismo, que mais te admirou, assim, que você falou, puta, eu não tinha ideia que eu ia, né, praticar um esporte que a gente imagina bicicleta, né, duas rodas e um pedal no meio para você pedalar, e você falou, porra, que legal que tem isso, assim, como é que foi também essa descoberta para um cara, enfim, completamente novo no esporte? Pergunta difícil. Não sei, Cara, a bicicleta... O câmbio eletrônico, por exemplo, você sabia que existia? Você sabia que existia? Não, zero. Para mim, eu tive a minha primeira bicicleta, não era câmbio eletrônico. Hoje eu tenho uma bicicleta câmbio eletrônico. Quando você não tem, você vai mudar, você vê assim uma diferença brutal na facilidade e tudo mais o que você tem ali. Freio a disco, eu também não tinha bicicleta freio a disco, hoje eu tenho, então essa mudança para mim foi expressiva, assim, o feeling, né, de parar a bicicleta. Agora, o que mais me impressionou, coisas diferentes, que o automobilismo tem, lógico que ele tem vácuo, mas vácuo claro. Igual bicicleta, o pessoal, né, quando você vai entrar na bicicleta, você não entende de nada, pegar a roda. Eu falei, eu não imaginava o quanto que você economizava de potência numa roda, numa bicicleta, entendeu? Porque no automobilismo a gente tem muito disso, a gente sempre tá lá pegando vácuo, mas, é uma coisa tão assim, que você pega um vácuo assim para você conseguir efetuar uma ultrapassagem. Para pegar embalo. É muito difícil, não é fácil. Lógico que fórmulas, carros mais leves, talvez mais pesados, depende da aerodinâmica do carro, é um pouco mais fácil. A gente tem no automobilismo a gente tem um negócio que chama vácuo lateral, que você pega o vácuo lateral. Que existe no ciclismo também, viu? Tem? Sim. Eu não sou um expert, mas pelo que, aliás, foi um estudo que eu li, acho que ano passado, se você andar até 2 metros do lado de uma pessoa, você acaba andando mais rápido do que você andasse sozinho. Então tem sim, não do aspecto psicológico, né, de você estar disputando com um sujeito, mas do aspecto físico, né? Acho que a física deve se aplicar da mesma maneira, embora sejam veículos diferentes, um carro e uma moto, um carro e uma bicicleta.
Mas tem sim o vácuo... Desculpa. Não tem problema não. Então, tem vácuo lateral o carro sim. de corrida, o carro de corrida, ele... Desculpa, rapidinho, pode? Pode, vai lá. Vou parar, peraí. Desculpa. Não. Continua. Dá o osso pra ele. Assim, aqui pra menina aqui. Não, eu tirei a criançada, tirei a esposa aqui da sala aqui. Elas foram passear aqui fora, aqui na frente de casa aqui, e deve estar aqui, estão chegando, então. Falando sobre vácuo lateral, o carro de corrida, você vem num vácuo normal, começa a colocar o carro do lado, e eu já ultrapassei com o vácuo lateral, também já fui ultrapassado com o vácuo lateral, então você já vem meio que do lado, e você tem que tirar do nada. Quando você está no lado do cara, você tem que tirar e continuar ganhando velocidade, pelo menos isso é o que a gente faz no carro de corrida. E o cara que está sendo ultrapassado, o carro dele é inacreditável, você sente seu carro freia, ele não evolui a velocidade. Então a gente sente o carro meio que amarrado, entendeu? Por isso que se você colocar do lado e ganhar velocidade e você manter do lado, o cara que está sendo ultrapassado, ele começa a voltar a ganhar a velocidade dele e o cara não consegue ultrapassar. Isso, é o momento. Então normalmente, eu já vi, você falando agora, eu já vi algumas provas de ciclismo agora, que o pessoal vem, coloca do lado e do nada eles puxam. Lógico que eles querem tirar para o cara não vir na roda atrás, mas às vezes também pode ser um pouco de vácuo lateral, não sei. Legal, legal essa tua observação, né? Porque a gente já logo imagina, enfim, alguma coisa do ponto de vista da tecnologia, e o vácuo não tem nada de tecnológico, né? O vácuo existe aí desde que... Mas foi algo que te chamou a atenção. Foi algo muita atenção. E outras modalidades do ciclismo, por exemplo, mountain bike ou gravel, que agora tá popular e tal, ou eventualmente mesmo o triatlon, você já parou para pensar, já cogitou? E aí eu já aproveito e faço aí a próxima pergunta. Como é que você está imaginando que vai ser a tua transição, né? Seja com 45, 54, 55 anos, como é que você está imaginando que você vai planejar, ou você ainda não parou para pensar nisso, você está, enfim, a pleno vapor aí representando a Eurofarma? Sobre bike, eu pensei em pegar uma gravel, mas ao mesmo tempo eu pensei em não pegar pelo motivo de segurança, pelo motivo de você ter um risco maior. Então assim, mountain bike, gravel, o triatlon não, porque eu não sou muito fã de natação, e corrida a pé eu tava com minhas costas lesionadas, né? Então eu não conseguia nem pensar nisso daí. Agora, quem sabe mais pra frente a gente pega um pouquinho mais de risco aí, quando estiver terminando a carreira a gente pega uma bike, uma gravelzinha para experimentar, mas no momento eu vou ficar no asfalto, onde tem mais aderência, e vamos continuar treinando aí de speed. Falando sobre estoque, poxa, como te falei, eu tenho essa parceria junto à Eurofarma há 12 anos e pretendo me aposentar com eles pela parceria, pela empresa que eles são, pela equipe, né, que eu estou competindo, uma equipe extremamente séria, correta, sempre motivada, poxa, vários títulos no automobilismo brasileiro, na Stock Car, de muito sucesso. Então a gente quer estar sempre próximo de pessoas que acabam pensando da mesma forma que você, acho que tem a mesma linha de raciocínio e acabou dando certo aí, esse casamento acabou dando certo. Espero que me leve aí até o final da minha carreira. E aí essa aposentadoria que você já falou aqui algumas vezes, ela é uma aposentadoria na tua cabeça hoje, né, óbvio, aposentadoria ponto, né? Ou não, eu vou parar de ser piloto profissional, vou eventualmente continuar fazendo as provinhas lá da Granja Viana e tal, que eu já aprendi aí, que é uma brincadeira aí que vocês têm, que os ex-pilotos têm e tal, e alguns pilotos têm, que eu imagino que deve ser super legal, igual a pelada, né, do final de semana para o ser humano comum. E dá para você, de repente, não, cara, eu acho que eu consigo uma posição aí como dentro de uma equipe, mesmo da própria RC, sei lá, você, não sei que profissão que você poderia ser, não rola isso, porque são todos muito especializados.
Cara, é muito difícil você projetar o que vai acontecer daqui 10 anos, o que eu vou fazer. Lógico que eu que gostaria, primeiro que eu quero ser piloto, quero continuar sendo piloto até o momento que, lógico, me faça feliz e eu seja competitivo. Lógico que chega um momento que eu acabo não performando, não ser mais competitivo, molecada nova entrando, estando junto com um parceiro há tanto tempo, eu vou, acho que, ter discernimento de saber a hora certa de parar, mas gostaria sim de estar envolvido no automobilismo. Agora, se vai ser talvez ajudando algum piloto, na carreira de algum piloto, ou talvez por tudo que eu tive de experiência, tudo que eu passei, as pessoas que a gente acaba conhecendo, equipes no Brasil, equipes fora do país, alguma coisa ligada dentro de uma equipe. Eu gostaria de fazer algo voltado sim ao automobilismo, mas o que? Acho que é muito cedo ainda para eu pensar, porque existem diversas coisas, né? Imagina se eu tivesse hoje falando para você que eu gostaria esse ano de estar montando uma equipe do zero, e depois de tudo que está acontecendo agora, né? Não estaria sendo fácil. Então é muito difícil a gente projetar algo para o futuro. Eu acho que no momento eu prefiro estar focado no automobilismo, estar com uma boa preparação física, em ser competitivo, em trabalhar junto à equipe para a gente evoluir cada vez mais, em estudar tudo que a gente tem de dados, analisar corridas passadas, para a gente estar sempre lembrando de coisas que vai só agregar aí nas próximas temporadas, nas próximas corridas. Legal. Eu não lembro se eu li ou na minha pesquisa aqui para a gente gravar esse episódio, mas que você admira, tem como ídolos aí o Ayrton Senna, como referências o Ayrton Senna e o Michael Schumacher, né? O que exatamente você admira nele? Você consegue apontar aí, ou qual é a principal característica em cada um deles que você admira? Cara, o profissionalismo, vou falar mais do Senna, mas o Schumacher também tinha um preparo físico assim incrível. O Ayrton, acho que a fase dele, né, a transição dos pilotos mais antigos para a fase dele, assim, o foco que ele tinha, a determinação em vencer, a velocidade, lógico, que ele fazia naquelas classificatórias dele, ele sair faltando 3 minutos e colocar a pole position, mas foi um cara que trabalhou muito essa parte de preparação física. Acho que ele foi um dos pioneiros ali no Fórmula, né, em ter um bom preparo físico para aguentar realmente aquele tranco que era o carro de corrida. Antigamente os pilotos da antiguidade estavam bebendo cerveja, acho que dentro do box, isso em 1970, 1960, fumava cigarro, tudo. Então acho que essa transição aí, acho que foi essa determinação dele, esse foco de sempre estar bem em tudo, estar sempre em primeiro lugar em tudo, esse trabalho junto à equipe, a admiração que ele tinha pela sua equipe, pelos seus mecânicos, o respeito que ele tinha por todos, sei lá, foi bem quando eu comecei, né, no automobilismo, foi em 89 que comecei a andar de kart. Então tudo aquilo lá, para mim, eu olhava aquilo lá, aquela Fórmula 1, mudando de marcha, hoje em dia é tudo aqui, né, tudo eletrônico, mas o esforço físico que eles faziam para guiar aquele tipo de carro com mais de 1000 cavalos, para mim aquilo lá, eu ficava olhando a televisão e falei, é incrível o que o cara faz. E o Schumacher também, por tudo que ele fez, por tudo que ele ganhou, por toda hoje você pega o Lewis Hamilton, psicológico que esse cara tem, né, de se manter focado, de se manter com um psicológico assim 100% o tempo inteiro, motivado, dedicado, atletas de alto nível, né? Então acaba admirando, eu admiro bastante esse tipo de coisa, assim. Hoje em dia eu estou bastante admiração pelo Hamilton, por tudo que ele está fazendo na Fórmula 1. E é isso. Lógico, me diz uma esporte, coisa. A velocidade, são as vitórias, a carreira, os títulos, mas assim, a força mental hoje que eu vejo do Hamilton, eu acho assim, uma coisa assim, bem diferenciada de qualquer outro piloto ali na categoria.
Legal. Para terminar, você falou aí uma coisa que me bateu aqui, uma curiosidade. Você agora virou um aficionado pelo ciclismo, tá acompanhando e tudo mais e tal. E é um cara que descobriu, né, o esporte ciclismo faz pouco tempo. E de fato é um esporte fascinante. Mas um ouvinte, né, foi um ouvinte que fez uma pergunta aí no episódio que eu gravei recentemente com o Henrique Avancini, que você deve saber quem é, né, nosso mountain biker campeão mundial, e o Daniel de Oliveira, que é um triatleta de distâncias ultra, super gigantescas, inconcebíveis. Um ouvinte perguntou para eles o que eles acham de estar trocando de história um com o outro, né? O Henrique Avancini ganhando um campeonato mundial na pele do Daniel de Oliveira e o Daniel de Oliveira o Daniel de Oliveira ganhando o campeonato mundial na pele do Henrique Avancini e o Henrique Avancini terminando um duplo Deca Ironman na pele do Daniel de Oliveira. E aí me ocorreu essa pergunta aqui, cara, de tudo que você admira, né, do automobilismo que você conhece, o que você já viu até hoje no ciclismo, se você pudesse trocar aí de momento, de vida por uns breves momentos, e tá na pele do Ayrton Senna sendo campeão mundial de Fórmula 1 ou tá na pele de um, sei lá, de um Froome ganhando uma volta da França, o que você preferiria assim, o que você preferiria curtir pelo que você sabe até hoje do ciclismo? Você está falando sobre o Senna ou sobre o Froome? Não, o que você escolheria, né? Assim, ó, amanhã você vai poder trocar de vida por um dia e você vai poder escolher, ou você vai estar na última corrida do campeonato, na pele do Ayrton Senna para ser campeão mundial, ou você vai estar na pele do Christian Froome. Do Senna? Com certeza. É? Com certeza, Você acha que deve ser mais emocionante para você? Vai te dizer mais. Acho que sim. São esportes totalmente diferentes. Mas por isso que eu estou te perguntando. É o automobilismo, onde eu sempre sonhei chegar. Infelizmente, não cheguei na Fórmula 1, mas é um grande sonho. Eu tenho que nascer de novo aí para tentar mais uma vida aí de automobilismo para ver se eu chego na Fórmula 1, quem sabe. Mas assim, um grande sonho meu foi ter andado de Fórmula 1, que infelizmente não aconteceu. Mas eu sou super resolvido, super feliz com a minha carreira, com tudo que aconteceu, altos e baixos, dificuldades que eu consegui superar. Então, assim, eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei e de tudo que eu fiz, com todos os profissionais que eu trabalhei até hoje. Então, assim, eu só tenho a agradecer de estar tendo essa oportunidade de ter mais um ano de Stock Car, de ser competitivo e, quem sabe, vamos lutar por mais um título esse ano. Legal. Mas Ayrton Senna, seria Ayrton Senna. Legal. Cara, muito obrigado pelo bate-papo. Ricardo, foi um prazer. Passa as tuas redes sociais, cara. Você posta lá alguma coisa também de ciclismo, né? Posto. Ricardo, _Maurício, _90. Isso aí, _90. Não, legal. Tá bom? O Instagram é onde você está mais ativo? Você tem Twitter, Facebook? É onde eu estou mais ativo. Tá. Eu tenho Facebook, tem lá Ricardo Maurício. Twitter eu não tenho. Tá bom. Sou tecnológico nem tanto, eu estava falando para você, não estou muito bom. Você está com 41 já, né, parceiro? Eu estou um pouco mais velho do que você, mas a gente não está, né, talvez nessa pegada aí mais jovem. É isso aí. Não, mas obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho. Mais uma vez aí um abraço a todos os ouvintes aí e obrigado aí por estar entrando aí nesse mundo do ciclismo com vocês aí, muito bacana, parabenizar a todos aí que são amantes do ciclismo, que é um esporte fantástico e que eu tô aí bem apaixonado aí por tudo isso. Legal, cara, vida longa para você, tanto no automobilismo quanto no ciclismo, bastante saúde e muito obrigado, cara, parabéns. Valeu. Bom, pessoal, mais um episódio, finalizando aqui a série série especial Pilotos de corrida, terminando aqui com o Ricardo Maurício, cara, super gente boa, um talento gigantesco aí no Stock Car e que está conhecendo o ciclismo. Foi uma história aí bacana, legal ver a visão de quem está entrando no esporte, escolheu também aí uma maneira legal de entrar, um caminho legal de entrar aí através da assessoria do Igor Lagans. Então,
Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Termina aqui o especial. Obrigado aí a vocês que conheceram o Endorfina também, através desse especial, seja do Vitor, seja através do Christian Fittipaldi ou do Ricardo Maurício. É um prazer estar transmitindo aí um pouco da mensagem dos meus convidados para vocês. E nesse episódio a gente obviamente falou do Vitor Meira, falamos do Christian Fittipaldi, do Zé Rubens Delia, que na verdade foi com um começo meio soft aí desse especial, Tony Kanaan, que já passou por aqui, aí um outro grande piloto e triatleta aí de primeira grandeza, o Henrique Avancini, o Daniel de Oliveira. Para quem não conhece o Henrique Avancini, como eu falei, né, se você é novo no esporte do ciclismo, o Henrique Avancini é nosso campeão mundial de mountain bike. Aliás, acho pouco provável que você não conheça o Avancini, que se tornou aí uma referência do esporte, não do ciclismo, do esporte brasileiro aí nos últimos anos, vem construindo uma carreira fabulosa. E do Daniel de Oliveira, menos conhecido, mas não menos importante, um cara aí super especial, um cara que enfim, está desafiando aí os limites da mente do ser humano através do triatlon, um esporte que ele escolheu. Enfim, foi um bate-papo muito legal. Obrigado pela audiência. Deem um alô pro Ricardo Maurício nas redes sociais dele. Eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje no meu site, endorfinabr.com, alguns links para alguns assuntos que a gente conversou aqui hoje, inclusive para as redes sociais do Ricardo. E dê um alô também para mim, dizendo o que você achou desse especial, se você gosta de ouvir aí especiais, quem que você gostaria de ouvir, se tem alguma outra modalidade que você gostaria que fosse abordado aqui no Endorfina, claro, sempre com uma ligação aí com os esportes de endurance. Fique à vontade, eu adoro interagir, adoro receber feedback de vocês. E se você não gostou também, vai lá, diga por que você não gostou. Eu tô sempre aberto a ouvir histórias e críticas e sugestões de vocês. Então, obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio do Endorfina Podcast. Valeu! E eu quero agradecer aos patrocinadores deste terceiro e último episódio do especial Pilotos de Corrida, a começar pela Seven Sherpas. Seven Sherpas é uma agência que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. É uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com, é o site deles, o Seven é numeral, e @SevenSherpas, mesma coisa no Instagram. E também quero agradecer a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. E quero agradecer também a Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivos de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e mosqueteirosdoesporte.com.br para que você conheça quais são os atletas que compõem aí o Esquadrão Mosqueteiros do Esporte e você possa escolher qual que você gostaria de apoiar. E a partir de R$25 por mês, você vai fazer sim a diferença na vida de um jovem talento. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.